Olá, alunos, alunas. Hoje nós vamos estar estudando um artista que foi um fotógrafo, chamado Pierre Verger. Ele nasceu em 1902 em Paris, na França. E quando seus pais faleceram, quando ele tinha 30 anos de idade, ele decidiu percorrer o mundo com sua câmera fotográfica. A máquina fotográfica que Verger gostava era esta aqui, uma câmera alemã chamada Rolleiflex, que foi criada em 1929 e fotografava em preto e branco. E com ela em mãos, ele fotografou boa parte do mundo. E são algumas dessas fotografias que iremos ver a partir de agora. Entre 1934 e 1937, Verger percorreu os Estados Unidos, o Japão e a China. Essa aqui, inclusive, é uma das fotos da chegada dele nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Aqui, quando ele começou já a andar pelas ruas, fotografando algumas lojas, como esta loja de conveniência, algumas pessoas na rua, sentadas em bancos, trabalhando como este engraxate de sapatos, um pintor em seu ateliê exibindo suas pinturas, e até mesmo algumas pessoas tomando banho de sol na areia. E teve tempo também para tirar foto da Estátua da Liberdade, a estátua mais famosa dos Estados Unidos. Na mesma época, entre 1934 e 1937, que ele esteve no Japão e levou, claro, a sua câmera. Fotografou inúmeras coisas, como essas crianças aqui. Elas estão vestidas com essa roupa que nós chamamos de kimono. Nessa época, no Japão, era muito comum as pessoas se vestirem com kimono. Uma criança também foi vista segurando um boneco. E aqui algumas meninas indo para a escola. Uma moça fecha a porta de sua casa, sentada nisso que nós chamamos de tatame. As sandálias do lado de fora mostram um hábito que existe até hoje no Japão. Não se entra dentro de casa de sapato, de sandálias. Verger também conseguiu fotografar algo que existia de forma muito forte no Japão nessa época, que foi a miséria, a pobreza. Por isso mesmo, muitos japoneses saíram do Japão e foram para outros países. O Brasil foi um deles. Aliás, o Brasil é a maior comunidade japonesa fora do Japão. Recebemos muitos japoneses, milhares, em décadas passadas, que fugiam da fome, da pobreza e também da guerra. Verger também era muito interessado em religiões. Aqui ele fotografou um templo de uma religião que chamamos de budismo, uma das mais importantes do Japão. E aqui ele fotografou um monge. Depois ele foi também para a China, um país que já era super populoso nessa época e também muito acostumado ao comércio. Aqui alguns homens em um mercado de rua. E aqui ele registrou uma forma diferente de se carregar crianças. Na Ásia era muito comum carregar as crianças nas costas assim, muitas vezes presas, amarradas por algum pano. A partir de 1935, Verger começa a percorrer também alguns países da Europa. Esta foto foi tirada na cidade de Florença, na Itália. E aqui, uma catedral na cidade de Milão, também na Itália. Registrou algumas pessoas admirando uma estátua em Roma e também fotografou em Veneza. E claro, também fotografou sua terra natal, Paris. Ele também esteve em vários países da África. Essa foto foi tirada em um país chamado Sudão. E aqui na Nigéria. Em 1946, Pierre Verger chega ao Brasil
e ele se afiniza muito com o povo brasileiro. Tanto que, diferentemente de outros países, onde ele sempre ficou por um tempo, no Brasil ele decide ficar para a vida inteira. E é exatamente graças a isso que nós temos um largo acervo de fotografias tiradas por ele no Brasil. E nenhuma cidade vai encantá-lo mais que Salvador, na Bahia. Aliás, é lá que ele vai decidir ficar e viver. Ele se apaixonou pelas pessoas, pelos lugares e pelas histórias, especialmente pelas influências da cultura africana. Nós vamos fazer nossas atividades no Google Forms e também deixo o recado que na próxima semana vocês devem entregar o caderno de arte, nos dias 21 ou 22, segunda ou terça-feira, na parte da manhã. Pode entregar aos professores das salas que vocês estudam. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.